Bem-vindo ao canal Escatológico. Uma teoria que tem ganhado muito espaço no presente momento, né? Tenho visto aí na internet, etc e tal, em sites, como uma explicação que seria plausível a respeito do momento de transladação da igreja no período tribulacional é justamente a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Essa teoria afirma que a igreja continuará na terra até a segunda vinda de Cristo, no final desta presente era. E só então será levada às nuvens para encontrar o Senhor, que veio pelos ares, vindo do céu durante o seu segundo advento. Então a igreja é arrebatada para imediatamente retornar com Cristo. É vapt-vupt. Desse jeito. Alexander Ries, que é um dos principais expoentes dessa teoria, com a qual não concordamos, ele declara o seguinte: a Igreja de Cristo, aspas, a Igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo, bem no final desta presente era. O arrebatamento e o aparecimento de Cristo ocorrem no mesmo momento de transição. Consequentemente, os cristãos desta geração serão expostos às aflições finais sob o anticristo. Fecha aspas. Bom, a base essencial para essa teoria do arrebatamento pós-tribulacionista, eu posso falar que não é escriturística. Porque, em primeiro lugar, há uma confusão aí, né? A gente deve, então, observar as bases essenciais, né? Podemos falar aí as bases filosóficas, né? Sobre as quais repousa essa teoria do pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo precisa se basear numa negação do dispensacionalismo e de todas as distinções dispensacionalistas, porque só assim pode colocar a igreja no período da grande tribulação. E porque esse período é chamado aqui nas Escrituras, em Jeremias 37, vamos lá, fala assim, chamar esse período, ele particularmente é conhecido como o tempo da angústia de Jacó. Tempo de angústia para Jacó. Então vamos ler aqui. Capítulo 30 de Jeremias, verso 7. Ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante a ele. É o tempo da aflição de Jacó, mas dela ele será livrado. Então esse tempo da grande tribulação é conhecido como o dia da angústia de Jacó. É um dia, né? Serão dias, na verdade, é um tempo da angústia de Jacó,
onde Deus vai tratar com Israel, né? Porque a igreja, ela será tirada antes disso. Então eles não fazem a distinção entre Israel e a igreja. Como consequência, por não fazer esta distinção, a posição pós-tribulacionista repousa na negação das distinções entre Israel e a igreja. E essa posição pós-tribulacionista precisa, portanto, repousar na negação do ensino bíblico concernente à natureza e ao propósito do período tribulacional. Embora as Escrituras usem termos como ira, julgamento, indignação, provação, problemas, destruição, para descrever esse período, e declarem que o propósito divino nesse período é derramar o julgamento sobre o pecado, os defensores dessa posição têm de negar esse ensinamento essencial da palavra. Os pós-tribulacionistas precisam negar todas as distinções observadas nas Escrituras entre o arrebatamento e o segundo advento de Cristo, fazendo dos dois um e o mesmo acontecimento. Vapt-vupt. O pós-tribulacionista precisa, portanto, negar também a doutrina da iminência, que diz que o Senhor pode voltar a qualquer momento, substituindo-a pelo ensinamento de que vários sinais devem ser cumpridos antes que o Senhor possa retornar. O pós-tribulacionista nega qualquer cumprimento futuro da profecia revelada em Daniel 9, 24 a 27, porque alegam que ela teve um cumprimento histórico. O pós-tribulacionista precisa aplicar à igreja grandes passagens das Escrituras que esboçam justamente o plano de Deus para com Israel. Mateus 13, Mateus 24 e 25, Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 19, a fim de manter as suas concepções distorcidas. Observamos assim que a posição pós-tribulacionista se apoia essencialmente no sistema de negação das interpretações sustentadas pelos pré-tribulacionistas. Então apenas negam aquilo que as Escrituras ensinam e não são apoiados, as concepções pós-tribulacionistas, portanto, não são apoiadas ou não são decorrentes de uma exposição verificável das Escrituras. Bom, aqueles que insistem que o período da tribulação vai servir para remover as máculas e as rugas da igreja, antes que ela possa se apresentar diante de Cristo, negligenciam esse fato básico. E qual fato básico? O fato básico de que as imperfeições humanas e toda a mancha do pecado precisa ser removida de nós como um pré-requisito para que possamos comparecer à presença de Deus. E isso será realizado instantaneamente no arrebatamento.
está em 1 Coríntios 15, versos 50 a 58. Então, essa crença de que a tribulação é necessária, né, para purificar os crentes, para purificar aqueles que pertencem à verdadeira igreja, forma justamente a base, essa é a base de uma doutrina romanista e totalmente falsa, né? Que é justamente o tal purgatório, pessoal. Né? Então devemos primeiro purgar os nossos pecados. Uai, mas Cristo não já fez isso? Não está escrito isso na Bíblia? Né? Então, muito cuidado com as doutrinas humanas, né? Ou com doutrinas derivadas de aspectos doutrinários não encontrados nas Escrituras. Então, essa concepção de que precisamos sofrer, né, para sermos purificados é uma concepção do purgatório, é romana. De modo que aqueles que acreditam que a igreja precisa passar por um período, esse período de purificação, estão justamente aceitando a mentira do purgatório. Não é verdade? Sim ou não? Sim, porque existe uma doutrina aí do purgatório de que... porque existe aí um Jesus, né? Infelizmente, há pessoas que, apesar de saberem que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Apesar de o livro de Hebreus esclarecer de uma forma bem clara que o sacrifício dele foi único e perfeito, né? Mas ainda ficam aí querendo ajoelhar no milho, né? E fazendo todo tipo de penitência, achando que com isso, né, vão reforçar a obra perfeita de Cristo. Né? Isso, sem dúvida, é muita ignorância ou blasfêmia. Né? Então, aqueles que constituem a igreja, que são salvos e lavados no sangue de Cristo, então, os cristãos, né, que constituem a igreja, eles são imaculados, pois Jesus Cristo nos imputou a sua perfeição. Vamos ler aqui. Mas será que estamos errados, hein? Vamos recorrer aqui às Escrituras. Vamos recorrer às Escrituras. Tito, capítulo 2. Fala aqui, a partir do verso 11, vou ler até o verso 14. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Então, o que a Bíblia está falando aqui? O que está falando? Que a graça de Deus se manifestou. E vejam só, né? Ele aqui exorta, né? Ele diz, né? Paulo diz que estamos aguardando a abençoada esperança. Que abençoada esperança é essa? Está lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Está em 2 Tessalonicenses. É essa esperança bendita de sermos retirados deste mundo antes da angústia de Jacó, antes da grande tribulação,
porque é uma bendita esperança. Então, os pós-tribulacionistas não estão aguardando uma abençoada ou uma bendita esperança. Porque aqui está falando, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso. A abençoada esperança é o arrebatamento. Nós sermos retirados deste mundo antes que ele comece aí a passar pela grande tribulação. Essa bendita esperança. Então nós somos retirados e depois vem o aparecimento glorioso do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E fala por que isso? Porque ele se deu a si mesmo por nós e nos remiu de toda iniquidade e nos purificou para ele mesmo. Está tudo escrito aqui. Então você pode ler aí com inteligência, você vai entender que a bendita esperança, ela está aqui separada do aparecimento glorioso. Aqui não está falando aguardando a abençoada esperança ou o aparecimento. Não. Tem aqui, ó, o E, né? E o aparecimento. São coisas distintas. O E aqui está fazendo distinção entre uma coisa e outra. Então aí está, porque Deus faz a sua obra completa. Completa. Então é essa bendita esperança. Agora, vejam só. Aqui eu fiz um desenhozinho. Aqui tem os crentes, ó, felizes da vida, lá cantando, louvando a Deus. Coloquei 3 crentes aqui. Dois rapazes e uma moça. Aí eles estão indo, cantando felizes para... Não, eles não estão indo para a bendita esperança, não. Tem a setinha aqui, está escrito aqui, ó, grande tribulação. Está aqui, ó. A igreja indo para a grande tribulação. Cadê a bendita esperança? E eles ainda estão indo cantando, viu? Ó, para a grande tribulação. Aí, pá, vem a grande tribulação, cai um raio aqui, ó. A ira de Deus, né? É a ira. A ira. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a palavra de Deus, você pode procurar o que a palavra menciona a respeito da grande tribulação, né? É a ira. É a ira que, pá, esse aqui conseguiu escapar. Saiu correndo, pum, pulou aqui. Aqui, ó, explosão atômica. Ele conseguiu pular, deu uma cambalhota. Pá. Aí ele saiu correndo. Aí aqui ele conseguiu chegar aqui, ó, no final da grande tribulação. Aí, foi arrebatado. Que o Senhor chegou aqui. Vupt, né? Vapt, né? Aqui é o vapt. E aqui, vupt. Eis o Senhor chegando com todos os seus santos, com todos aqueles salvos que foram retirados no final do período da grande tribulação. Eles tiveram todos os seus corpos transformados aqui, ó, vapt e vupt. No mesmo instante, no mesmo momento, nós mostramos ali em Tito que não é o mesmo momento. Aqui aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso. Mas aqui não. A abençoada esperança, é aqui depois dessa grande tribulação que toda esperança vai se acabar, Depois disso aqui, ó. Até aqui eles estão até bem, né? Aí, pá, ele, é igual o aqui é igual o jogo de Copa do Mundo, né? Gol no último segundo, né, rapaz? No último segundo, vapt, vupt. É todo mundo arrebatado, tem os corpos transformados, etc. Tá aqui. Bom, agora
eu quero deixar uma única pergunta. Uma única pergunta que desejo deixar e fazer aqui para os pós-tribulacionistas. E a resposta deve ser dada com o manejo correto das Escrituras, ok? Se a igreja será arrebatada, aqui, ó, né? Apenas no final da grande tribulação, então o pessoal vai ter aqui os corpos transformados, quem é que ficará aqui na terra para ingressar no reino milenar? Quais serão os justos de carne e osso que povoarão a terra durante o milênio? Bom, de acordo com essa minha questão aqui, essa pergunta, é impossível o arrebatamento ocorrer ao final da tribulação, pois se assim fosse, não haveria ninguém na terra em um corpo natural que pudesse reproduzir e encher a terra no reino milenar. Viu? Então eis aí uma pedra no sapato, né, dos pós-tribulacionistas, né? Então respondam isso aí, além das outras questões que foram postas, né? Mateus 25, 31 a 46 trata do julgamento das nações ao final da tribulação. E esse julgamento será feito sobre a pequena porcentagem da humanidade que sobreviveu a essa grande tribulação. Então, ali naquela parábola, né, as ovelhas são justamente as pessoas já convertidas e salvas, mas que o anticristo ainda não tinha conseguido matar. E todas elas arriscaram a vida socorrendo os pequeninos irmãos de Cristo. No verso 40, né? Jesus fala sobre isso. Estes pequeninos irmãos de Cristo são justamente os judeus convertidos durante a grande tribulação e perseguidos pelo anticristo até serem mortos. A essas ovelhas, os únicos salvos que restaram vivos, é permitido ingressar no milênio com seus corpos mortais. É o versículo 34, né? Vinde benditos, né, do meu Pai, ingressai no reino que está preparado, né? É isso. Então, está aqui a interpretação bem coerente, né? E para mim eu acho perfeita. Essa compreensão é muito interessante. Então, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então eles vão ingressar no milênio, né? Essas ovelhas, elas vão ingressar no milênio para se reproduzirem e novamente encherem a terra com uma população. Pois isso está profetizado em Jeremias 30, 20. Vamos lá. Jeremias 30, 20. Os seus filhos também serão como outrora, e a sua congregação será estabelecida perante a mim, e eu punirei todos que os oprimirem, e os nobres serão provenientes deles, e o seu governador procederá do meio deles. E vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Então haverá um milênio com pessoas de carne e osso. Jeremias 31, 29. 31, 29. Naqueles dias eles não dirão mais: os pais comeram uvas azedas, os dentes dos filhos estão enfraquecidos.
porém cada um morrerá por sua própria iniquidade. Cada homem que come a uva azeda, os seus dentes se enfraquecerão. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porém, este será o pacto que eu farei. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações. Então, Israel vai permanecer. Então, o pessoal aí que crê no arrebatamento pós-tribulacional, que eles fazem distinção, não fazem distinção entre Israel e a igreja, então eles são obrigados a interpretar a Bíblia de modo alegórico. Não, Israel que está lá não é o povo que foi profetizado nas Escrituras, não. Mas se você for fazer um estudo histórico da Bíblia, principalmente de Daniel, você vai ver que a profecia está se cumprindo. A não ser que você não creia no cumprimento de profecias, mas tenha uma abordagem preterista, de que tudo já ocorreu. Aí, meu amigo, você está entrando no campo da heresia e da especulação. Mera especulação sem respaldo bíblico. Vemos também Zacarias 10:8. Zacarias. Aqui em Brasília está começando a ficar seco. Zacarias 10:8. Zacarias 10:8. Eu assobiarei para eles e os ajuntarei, porque eu os redimi e se multiplicarão, como antes se multiplicaram. Está aqui. Durante o milênio, muitas profecias aqui irão se cumprir. E, infelizmente, alguns descendentes dessas ovelhas aqui, eles apenas irão ter uma adoração a Deus exterior, uma adoração que não será real em seus corações. E, portanto, ao final do milênio, como afirma o livro de Apocalipse, eles vão seguir a Satanás. Satanás vai ser liberto, claro, mediante permissão de Deus. E aí vai ocorrer a última rebelião. Aqui em Apocalipse 20, 7-9. Apocalipse 20. Está aqui. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Está vendo? Então haverá 1000 anos aí, o reino milenar, e as pessoas estarão se reproduzindo. E, infelizmente, provando aí que a natureza humana é triste mesmo, eles irão ainda se levantar e batalhar contra o Deus vivo, mas serão exterminados, antes de serem aí exterminados. Então, se o arrebatamento não for pré-tribulacional, então todos os salvos, os verdadeiros salvos das igrejas, eles terão entrado na tribulação, Esse pessoal aqui, eles terão entrado na tribulação, aqui são os salvos, indo para a tribulação. E todos os pouquíssimos deles que sobreviverem a ela, esse aqui conseguiu. Claro que, sendo verdadeiros salvos, eles vão se recusar, seguir o anticristo, e não vão receber a marca, e estarão fazendo parte das ovelhas, das quais farão parte também outros gentios ou judeus que tiverem sido salvos durante a tribulação.
isto é, os pouquíssimos que tiverem sobrevivido a ela. Em suma, as ovelhas serão todos os pouquíssimos, muito poucos, que restarem, quer tenham eles vindo das igrejas diante da tribulação, ou sejam gentios ou judeus convertidos durante esse período, e que serão, portanto, pouquíssimos, né? Portanto, já todos os bodes, os não salvos, tendo sido mortos e lançados no inferno, em Mateus 25, 41, e o arrebatamento de todos os salvos só tendo ocorrido ao final da tribulação, isso segundo a visão pós-tribulacionista, tá? Então, todos os salvos que estarão vivos, né, no final da grande tribulação, é o que eu mostro nesse desenhozinho aqui, né? Mostro aqui. Né? Então, todos eles receberão corpos glorificados. Né? Corpos glorificados. Todo mundo que estiver aqui nesse período vai receber corpo glorificado. Correto? E assim nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu, de acordo com Mateus 22, 30. Portanto, não vai restar ninguém com corpo mortal capaz de se reproduzir para repovoar a terra com população humana. E desse modo, muitas profecias a respeito do milênio não irão se cumprir. É isso. Então, essa questão, essa afirmação é totalmente correta e acaba de vez com a pretensão dos pós-tribulacionistas. É impossível o arrebatamento ocorrer ao final da tribulação, pois se assim fosse, não haveria ninguém na terra em um corpo natural que pudesse reproduzir e encher a terra no reino milenar. Fica a dica.